Aquela intuição que chega de forma tão clara que a pessoa nem consegue explicar direito, mas sabe que precisa prestar atenção. E o mais curioso é que, mesmo tentando ignorar, o escolhido percebe que aquilo sempre se concretiza. Ele sente a energia de alguém antes da pessoa abrir a boca. Ele identifica intenções escondidas antes de qualquer prova. Ele pressente mudanças grandes, até mesmo aquelas que vão mudar totalmente a vida dele. E isso deixa o escolhido com aquela sensação estranha de "eu sabia", como se a realidade estivesse apenas acompanhando o que o espírito já tinha percebido muito antes. Essa frase, "eu sinto as coisas antes de acontecer", entrega um dom que os escolhidos sempre carregaram, mas raramente assumem. Eles acham que é só sensibilidade demais, só coração mole, só imaginação, mas não é. É canal, é conexão, é sintonia com uma camada mais profunda da vida, aquela que a maioria não escuta porque vive barulhenta demais por dentro. Escolhidos não precisam de muita explicação. Eles simplesmente sabem, e não sabem de um jeito frio, sabem de um jeito sentido, vivido, absorvido pela alma. E isso, embora pareça uma vantagem espiritual, muitas vezes pesa, porque sentir antes machuca antes, pressentir antes cansa antes. E perceber o que ninguém vê coloca o escolhido numa posição solitária, onde quase ninguém entende o que ele está percebendo. Mas esse dom é exatamente o que protege os escolhidos. É o que guia, alerta, direciona, mostra caminhos, evita quedas, abre portas, fecha ciclos. É o espírito trabalhando antes da mente. E essa é apenas a segunda frase. A terceira é ainda mais profunda, porque mostra o que um escolhido realmente busca, mesmo quando o mundo inteiro tenta empurrar ele para outra direção. A terceira frase, "eu só quero paz". Essa frase parece simples, mas quando sai da boca de um escolhido, ela carrega um peso emocional enorme. Porque o escolhido não está pedindo luxo, não está pedindo reconhecimento, não está pedindo aplauso, ele está pedindo paz. E pedir paz para um escolhido é como pedir ar. É algo vital. Desde cedo, o escolhido sente que vive em ambientes turbulentos, carregados, barulhentos, não só por fora, mas por dentro também. Ele é aquele que percebe tensão no ar quando ninguém mais percebe nada. É aquele que sente a energia de uma pessoa só de olhar. É aquele que fica esgotado em ambientes pesados, mesmo sem ninguém ter dito uma palavra. E isso desgasta, cansa, consome. Por isso, quando o escolhido diz "eu só quero paz", ele não está falando de silêncio externo. Ele está falando de um sossego interno, aquele tipo de tranquilidade que finalmente deixa a alma respirar. O escolhido chega num ponto da vida em que ele não quer mais confusão, não quer mais drama, não quer mais relações tóxicas, não quer mais ficar se explicando, se defendendo, se justificando. Ele só quer leveza. Ele quer acordar sem sentir peso. Quer conversar com gente que não drena. Quer estar em ambientes onde a alma dele não se contrai. Ele quer viver, sem ter que sobreviver todos os dias. Essa frase aparece muito quando o escolhido passa por um período de despertar, porque quanto mais a consciência dele se expande, mais ele percebe o quanto a paz é valiosa e rara. E o mais triste é que muitas vezes essa frase nasce depois de muita luta, muita decepção, muita dor guardada. O escolhido pede paz não porque é fraco, mas porque já enfrentou batalhas internas que ninguém faria ideia. É o tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Por isso, quem escuta um escolhido dizendo "eu só quero paz", precisa entender que ele está revelando uma parte muito íntima dele. É quase um pedido de socorro silencioso. É quase um desabafo espiritual. Mas também é um sinal. Um sinal de que a alma dele está pedindo proteção, equilíbrio, descanso, silêncio, cura. E esse pedido sempre vem antes de uma nova fase na vida dos escolhidos. Sempre. Mas essa é apenas a terceira frase. A quarta é a que mais revela o coração de um escolhido. É a frase que entrega o propósito dele, mesmo que ele ainda não enxergue. A quarta frase. Eu sei que tenho um propósito, mas ainda não entendi qual. Essa é, sem dúvida,
a frase que mais entrega um escolhido, porque ela nasce de um lugar muito profundo, de uma intuição tão antiga que parece vir de antes da vida começar. E o mais impressionante é que quase todo escolhido já disse isso em algum momento. Eu sei que tenho um propósito, mas eu não sei qual é. Essa frase não aparece do nada. Ela surge depois de anos, sentindo que existe algo maior esperando lá na frente. É aquela sensação de que a vida não é só trabalhar, pagar contas, lidar com problemas e dormir. É como se tivesse algo invisível chamando, um puxão leve, constante, silencioso, que diz: você não está aqui à toa. Só que o escolhido não consegue ver esse propósito com clareza no início. E isso gera uma mistura estranha de ansiedade espiritual e expectativa. É como estar pronto para caminhar, mas não ter o mapa da estrada. Ele sente vontade de ajudar, mas não sabe como. Sente que nasceu para algo grande, mas não consegue explicar o quê. Sente que carrega uma força, uma sensibilidade, uma visão diferente, mas ainda não conseguiu transformar isso em um caminho claro. E enquanto isso, a vida vai dando pistas. Pessoas que chegam do nada, conversas que mexem lá dentro, sinais que só ele percebe, coincidências que não são coincidências, livros, sonhos, pressentimentos, encontros, tudo vai empurrando o escolhido aos poucos para o propósito dele. Mas esse processo é lento, é interno, é como uma semente que desperta no tempo certo. E o escolhido precisa confiar, mesmo sem ver. Essa frase mostra que a alma dele já sabe. Ela já reconhece que existe um chamado. Só não se revelou ainda porque o escolhido precisava amadurecer, se curar, se fortalecer. Nada grandioso nasce antes da hora, e essa incerteza não é falha, é parte do caminho. É assim com todos os escolhidos. Primeiro vem a sensação, depois vem a missão. E quando o propósito finalmente aparece, geralmente de forma simples, natural, inesperada, tudo começa a fazer sentido. Cada dor, cada perda, cada intuição, cada rejeição, tudo se conecta como peças de um quebra-cabeça espiritual. Mas isso é assunto para mais tarde. Porque antes de entender o propósito, o escolhido passa por um período profundo de transformação interna. E isso se revela na maneira como ele sente, fala e se move pelo mundo. Quando a gente junta essas 4 frases, parece que elas são só desabafos de alguém cansado, sensível, diferente. Mas, na verdade, elas revelam algo muito maior. Elas mostram como é a vida interna de um escolhido. Essas frases não surgem por acaso. Elas são como rachaduras por onde a alma deixa escapar um pouco da verdade, e cada uma delas aponta para um estágio específico do despertar espiritual. A sensação de não pertencer, a intuição que avisa antes, o desejo profundo pela paz, a certeza de um propósito escondido. Tudo isso mostra que o escolhido vive entre 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo físico, com suas expectativas, cobranças e regras, e o mundo espiritual, que conversa com ele o tempo todo, mesmo que de forma sutil. E por viver nessa linha tão fina entre os 2 lados, o escolhido sente tudo de forma mais intensa. Ele não consegue se desligar como a maioria das pessoas. Ele percebe pequenas mudanças na energia do ambiente, nos olhos das pessoas, nas palavras ditas e nas não ditas. Ele carrega uma sensibilidade que não foi criada, foi trazida. E isso afeta até o jeito dele falar. Porque quando a alma está despertando, ela tenta se comunicar com a mente. Então essas frases começam a aparecer como se fossem pensamentos soltos. Mas na verdade, são mensagens internas, tentativas do espírito de mostrar: você está se lembrando de quem é. É por isso que tudo que o escolhido fala tem uma profundidade que ele mesmo não percebe. Ele solta frases simples, mas carregadas de energia. Ele expressa sentimentos que para ele são óbvios, mas para quem está ao redor, soam como confissão, como verdade, como revelação. E por trás dessas frases existe uma espécie de código. É como se fossem passos de uma jornada interna que está acontecendo, mesmo quando o escolhido acha que está perdido. Essas frases mostram que
ele já despertou, mesmo que não saiba disso. Ele carrega dons que ainda está aprendendo a usar. Ele busca equilíbrio porque foi feito para transformar. Ele sente o chamado antes de ver o caminho. E a parte mais bonita de tudo isso é que essas frases começam a mudar o ambiente ao redor. Elas tocam as pessoas. Elas curam. Elas fazem outros despertarem também. Porque quando um escolhido fala, a energia dele fala junto. E isso nos leva a algo muito importante. Existe uma forma de reconhecer um verdadeiro escolhido só pelos detalhes da fala, pelo jeito como ele se expressa, pela vibração que transparece nas palavras. E quando a gente junta essas 4 frases, percebe que elas não são apenas palavras jogadas ao vento. São sinais. Sinais de uma alma que enxerga além, que sente além, que vive além. É como se todo escolhido carregasse dentro de si um mapa que ainda está sendo revelado. E cada frase dessas fosse uma parte desse mapa. Uma pista do caminho. Uma lembrança do que está escondido lá no fundo. Porque a verdade é que os escolhidos não se reconhecem pelo que fazem, mas pelo que sentem, pelo que carregam no peito, pela intensidade com que vivem as coisas. Eles não falam essas frases para chamar atenção. Eles falam porque é impossível guardar tudo isso só para dentro. O mundo pressiona, a vida aperta, e a alma deles acaba se revelando nas palavras do dia a dia. E o mais bonito é que, quando outro escolhido escuta essas frases, alguma coisa dentro dele desperta. É como se ele pensasse: ei, eu sinto isso também. E essa identificação muda tudo, porque os escolhidos costumam achar que são estranhos, que são errados, que tem algo fora do normal neles. Mas quando percebem que outras pessoas sentem o mesmo, a dor vira força, a solidão vira conexão, a dúvida vira confirmação. Essas frases não são sinais de fraqueza, são sinais de despertar, porque só desperta quem já está pronto. Só sente o propósito quem já nasceu com ele. Só fala sobre dores profundas quem já venceu batalhas internas que ninguém viu. E só deseja ajudar os outros quem já entendeu que a própria luz não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Muita gente passa pela vida inteira sem nunca se questionar, sem nunca olhar para dentro, sem nunca perceber a própria missão. Os escolhidos não conseguem. Quanto mais tentam ignorar, mais forte a alma empurra. Quanto mais tentam se encaixar, mais percebendo que não foram feitos para isso. Quanto mais tentam ser comuns, mais a energia deles explode de um jeito diferente. É por isso que essas 4 frases aparecem tanto entre vocês. É quase como um código secreto que só quem vive na mesma vibração reconhece. E se você percebeu que essas frases fazem parte da sua vida, do seu jeito de pensar, da sua forma de sentir, então pode ter certeza de uma coisa: nada em você é por acaso. Nada que você viveu foi perda de tempo. Nada do que você carrega é inútil. Tudo tem um porquê. Tudo tem propósito. Tudo tem destino. E aos poucos você vai descobrindo algo muito importante. Você nunca esteve errado. Você só sempre esteve um passo à frente.